Olá pessoal, então dando sequência aqui à nossa aula, eu quero mostrar para vocês aqui a circulação do sangue. Então aqui a gente tem o coração, pelo coração, né? O ventrículo esquerdo, por ele sai o sangue, ele ganha a artéria aorta, que é a maior artéria do corpo. A artéria aorta vai enviar esse sangue para as arteríolas, que são artérias menores, até chegar aos capilares. Os capilares são tubos microscópicos que realizam a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos. Então eles têm uma extremidade arterial, daqui saem através dos seus poros, que os capilares têm poros, vão sair oxigênio, nutrientes para os tecidos. E na outra extremidade do capilar ocorre o recolhimento dos resíduos que aqueles tecidos produziram. Excesso de água, gás carbônico, ureia. Isso vai ser encaminhado pelas vênulas até chegar às grandes veias e desembocarem nas veias cava superior e veia cava inferior, que só então retornam para o coração, fechando o circuito. Essa imagem ela é até mais bonita, olha só. A artéria aorta, ela leva o sangue até as arteríolas, que chegam a nível de capilar. Nessa extremidade do capilar, o sangue vai nutrir as células dos tecidos, levado oxigênio, nutrientes. A outra extremidade do capilar, chamada extremidade venosa, recolhe esses resíduos para dentro de uma vênula e que vai seguir por uma veia. Lembrando que veia volta para o coração, né? Agora aqui é uma imagem, digamos, microscópica do processo. Então aqui você tem um capilar sanguíneo, o espaço entre os tecidos, chamado espaço intersticial. Então o que a gente vai observar aqui? O capilar tem uma extremidade arterial, que é por onde chega o sangue arterial, e tem uma extremidade venosa, por onde ele drena, ele recolhe os excretas, os resíduos da célula por aqui. Bom, dentro do capilar a gente fala plasma. Fora desse espaço aqui, no tecido, nesse espaço intersticial, a gente vai chamar de líquido intersticial. Então, plasma, líquido intersticial, ok? Vamos combinar assim. Então, por aqui chegam os nutrientes e da outra extremidade é feito o recolhimento dos resíduos celulares, ok? Bom, então nessa extremidade, o plasma rico em nutrientes e oxigênio sai pelos poros dos capilares em direção a esse espaço para nutrir as células dos tecidos e oxigená-las. Após isso, todos os resíduos vão ser drenados, recolhidos por essa outra extremidade do capilar. Porém, o capilar ele não dá conta de recolher todo esse líquido que veio parar aqui no tecido. E isso vai promover um inchaço dos tecidos. Isso é conhecido como edema ou inchaço. Então, existem os capilares linfáticos. O que eles vão fazer? Vão dar um suporte para o capilar sanguíneo. Eles vão recolher esse excesso de líquido nos tecidos para prevenir esse inchaço. Por isso que tem aquela questão da drenagem linfática, né? Que muitas pessoas fazem isso. Por quê? Para estimular esses capilares a recolher esse excesso de líquido, evitando assim o edema, o inchaço. Bom, agora aqui o líquido intersticial vai mudar de nome, vai ser chamado de linfa. O que é a linfa? É um líquido claro, muito parecido com o líquido intersticial, e que ele agora vai ser conduzido não mais no capilar sanguíneo, mas dentro do capilar linfático. O capilar linfático, ele conduz a linfa para dentro de órgãos do sistema linfático, linfonodos ou gânglios, o baço, a medula óssea, as amígdalas ou tonsilas palatinas. Por que ele conduz para esses locais? Nesses locais, se tiver algum micro-organismo dentro da linfa, ele vai ser removido ou destruído, porque esses órgãos são ricos em glóbulos brancos, as células de defesa. Bom, após esse tour, né, essa linfa agora ela vai ser drenada para o coração.
Ela entra no coração pelo átrio direito por um ducto chamado ducto torácico. Professor, mas tem algum problema de misturar essa linfa lá com sangue no coração? Não há problema, porque a linfa ela é oriunda do líquido intersticial, que é oriunda do plasma. Então não há nenhum problema quanto a isso, ok? Bom, agora que vocês conheceram um pouquinho do sistema linfático, a gente pode falar agora da hematopoiese. O que é isso? A hematopoiese é um fenômeno que ocorre na medula óssea, tá? É um fenômeno de formação de células. É como se fosse uma grande fábrica que vai produzir células. Então a gente vai ter aqui a célula tronco, que vai ter duas grandes ramificações, célula tronco linfóide, célula tronco mieloide, tá? E essas células tronco aqui vão dar origem a todas as demais células ou elementos figurados do sangue que a gente vai ver na sequência, ok? Bom, a célula tronco linfóide vai formar os linfócitos B, produtores de anticorpos, e os linfócitos T, citolíticos, matadores de células infectadas. A célula tronco mieloide vai formar os outros glóbulos brancos, que são os monócitos, que tem um núcleo em forma de ferradura, o neutrófilo, que tem esse núcleo todo segmentado, o eosinófilo com núcleo bilobulado, o basófilo com esse núcleo irregular. Todas essas células são glóbulos brancos ou leucócitos, que vão defender nosso organismo contra agentes estranhos. Aqui a gente tem as plaquetas, que na verdade não são células, são fragmentos de células que são responsáveis pela coagulação do sangue. E por fim, os glóbulos vermelhos, também chamados hemácias ou eritrócitos, cuja função é transportar os gases pelo corpo, o oxigênio e o gás carbônico. Ela faz isso graças à molécula de a proteína chamada hemoglobina, que tem aqui no seu interior. A hemoglobina ela é um pigmento respiratório formado por átomos de ferro, cuja função é se unir aos gases e transportá-los, ok? Bom, então aqui mais uma vez a gente tem as células do sangue. Agora a gente vai aqui agora para essa outra imagem aqui. Nessa imagem, o que ela quer mostrar? Ela quer mostrar que depois que o sangue é coletado e deixado descansar alguns minutos ou centrifugado, você nota que ele não é uma mistura homogênea, e sim heterogênea. Olha só, ele tem uma parte líquida chamada plasma, onde estão os nutrientes, os gases, os hormônios. Tem os glóbulos brancos ou leucócitos, que são as células de defesa, e os glóbulos vermelhos ou hemácias, que são mais pesados, vêm para o fundo. Isso numa pessoa normal. Uma pessoa normal ou sadia. O que é 45%? Isso corresponde ao hematócrito. Hematócrito é a percentagem de glóbulos vermelhos que a gente vai encontrar aqui no sangue. Repara nesse outro hematócrito de 20%. Tem menos glóbulos vermelhos no sangue dessa pessoa. Então a gente fala que ela tem uma anemia. Olha, tem bastante plasma e pouco glóbulo vermelho. Uma pessoa com anemia, ela sente o quê? Cansaço, as mucosas são pálidas, né? E aqui é o contrário da anemia, policitemia. Você tem uma concentração de glóbulos vermelhos em detrimento de plasma. Isso aqui a gente observa em pessoas assim desidratadas. Quais são as causas da anemia aqui, voltando, né? Se, por exemplo, uma pessoa tem deficiência no consumo de ferro, não vai formar hemoglobina, que é um pigmento proteico que está dentro do glóbulo vermelho. Então aí você vai ter menos glóbulo vermelho. Então isso também leva à anemia. Outro fator que leva à anemia, além da deficiência de ferro, é a anemia chamada anemia falciforme, em que os glóbulos vermelhos eles têm um formato alterado. Além deles terem um formato assim, formato de um disco bicôncavo, né? Ele vai ter um formato de uma foice, olha só. Então essa hemácia, ela é uma hemácia assim, que dura menos tempo no corpo. Ao invés de durar 60 a 120 dias, ela vai durar menos. Essas hemácias daqui, elas, quando aglomeradas, elas causam muita dor no indivíduo que tem esse problema. Ok? Bom, aqui a gente tem um exercício que vocês vão associar essa coluna com a coluna 2. Então, por exemplo, quem realiza o transporte de oxigênio? Hemácias. Então, aqui vai o número 1.
Por quê? Porque a hemácia tem a hemoglobina, que é um pigmento respiratório. O que é pigmento respiratório? Pigmento porque dá cor ao sangue. Respiratório porque a hemoglobina que se liga aos gases, né? Então, aqui vai o número 1. Aqui, ó, defesa fagocitária. O que é fagocitária? Glóbulos brancos, eles têm a capacidade de englobar partículas estranhas e digeri-las e destruí-las. Isso chama fagocitose. Coagulação do sangue. As plaquetas vão fazer isso. As plaquetas também são chamadas de trombócitos, porque vão formar trombos, coágulos, que vão coagular o sangue, evitando uma hemorragia. Riqueza em hemoglobina. Quem é que tem? Quais células que têm hemoglobina em seu interior? Hemácias. Capacidade de atravessar a parede dos capilares para atingir uma região infectada. Então, os glóbulos brancos, eles têm a capacidade de atravessar o vaso sanguíneo, o capilar, através de poros, vão agora para os tecidos, onde vão realizar a destruição dos agentes estranhos. Esse processo de migração do glóbulo branco tem um nome, é chamado diapedese. Quem faz isso? Principalmente neutrófilos e monócitos. Os monócitos, quando saem do sangue para os tecidos, eles mudam de nome, porque eles ficam efetivos, né? Então, eles vão ser chamados de macrófagos. Bom, aqui a gente tem então os glóbulos brancos. Por que tem essa classificação? Granulócito e agranulócito. Granulócito porque é possível observar no citoplasma grânulos. E agranulócito não é possível observar esses grânulos. Bom, voltando para cá. Quem são eles? Neutrófilos. Repare o núcleo aqui todo segmentado. Eles são gente, entrou bactéria, corpo estranho no corpo, o neutrófilo é a primeira célula que vai chegar ali. Eosinófilo, que eles estão relacionados a processos alérgicos e doenças por parasitas. Basófilos, com esse núcleo irregular aqui, ó, eles estão basófilos, pessoal, estão associados à resposta inflamatória, porque esses grânulos deles daqui, ó, quando liberados, eles são ricos em histamina, heparina, que vão vasodilatar vasos, aumentar o fluxo sanguíneo para aquela região. Aquele fluxo sanguíneo vai trazer mais glóbulos brancos, então está muito associado ao processo inflamatório. Linfócito. Linfócito, ele tem duas categorias, como já mencionadas. Linfócito B, produtores de anticorpos, e linfócito T, que vão aproximar de células defeituosas, de células cancerígenas ou infectadas e vão fazer a destruição delas. E os monócitos, quando atravessarem o vaso sanguíneo e deslocarem para o tecido, os monócitos vão se transformar em macrófagos para fagocitar os micro-organismos, ok? Aqui esse esquema que vocês vão ter aí para resolver aí, você vai observar que a visão como se você estivesse olhando para um microscópio. Olha só, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Lembrando que glóbulo branco tem núcleo. E o que os diferencia é o formato do núcleo e a sua função. Então aí no exercício você vai caber. O que você vai fazer? Você vai descrever que célula que é essa e a sua função, e que célula que é esta e qual a sua função. Agora o professor vai explicar um pouquinho aqui o que é o processo inflamatório, tá ok? Aqui nós temos um capilar sanguíneo, aqui a gente tem glóbulo vermelho, aqui é o mesmo glóbulo vermelho, só que de perfil. Glóbulos brancos, como que eu sei com glóbulo branco? Pelo núcleo, né? Agora, que glóbulo branco é este? Provavelmente é um neutrófilo, olha só o núcleo todo segmentado. E o que esse neutrófilo está fazendo, então? Ele está atravessando a parede do capilar num processo chamado diapedese. Diapedese. Por que ele está fazendo isso? Porque agora ele vai sair do espaço aqui, ó, vascular, e vai para o espaço do tecido. Então, chegando lá, o que ele vai fazer? Ele vai englobar uma bactéria por pseudópodos ou falsos pés. Uma vez lá dentro, essa bactéria aqui, olha, ela é digerida e destruída num processo chamado fagocitose. O que restou são glóbulos brancos mortos, né? E bactérias mortas. Isso aqui é denominado pus, né? Então, a gente tem aqui a diapedese, que é a migração, a fagocitose,
a digestão da bactéria e a formação do pus. Isso tudo classifica o quê? Um processo inflamatório, porque nessa região aumenta o fluxo de líquido e de células, né? Vai ter o quê? Calor nessa região, vai ficar mais avermelhada, vai ficar mais edema